Amigo do Dr. Edeval, esse que vos fala. O assunto hoje: o rompimento da barragem de Mariana, o rompimento da barragem de Brumadinho. O assunto está em voga, muitas perguntas: por que rompeu, quem são os culpados, o que será feito? Como reparar 250 vidas e outros desastres? Como explicar isso aí? Iniciarei informando que uma nação, para sobreviver, tem 3 pilastras econômicas. A primeira são suas riquezas naturais. Seus mares, seus rios, seus morros, suas serras, seus cerrados, a sua fauna, a sua flora, a sua pecuária, a sua agricultura como um todo. Isto constitui as commodities e as suas riquezas naturais. A segunda pilastra é a indústria. É a indústria que moderniza uma nação. É a indústria de uma nação que pega todas as suas commodities, seu ferro, sua soja, seu café, sua madeira, seu algodão, o seu gado, e transforma, fabrica aquilo que nós vamos utilizar. Então pega o ferro, faz o guarda-chuva, faz a tesoura, faz o carro, a roupa que você está vestindo, o seu sapato, o café que você toma. Depois vem o outro setor, o setor serviços. O setor serviço é aquele que transporta, e é aquele que vende, é aquele que cuida de quem trabalha, o médico, é aquele que ajuda nas auditorias, nas consultorias, os advogados, os professores, os padres, os vendedores ambulantes, seu José, que vende de porta em porta. Isso chama-se serviço, é o terceiro setor. Então o que aconteceu com o Brasil? Nos últimos 20 anos, os dirigentes da nação ou optaram, ou porque queriam, priorizaram o setor commodity. Então disse o governo brasileiro, de 2003 para cá, o Brasil não irá valorizar a sua indústria. O Brasil priorizará as suas commodities. Então nós vamos sobreviver durante 20 anos da venda da soja, da venda da carne, da venda do café e da venda de nossa terra in natura, o nosso ferro, em forma de pelotas. Então o que aconteceu? O governo chamou os grandes produtores, exploradores da terra e disse: o Brasil precisa de dólares. Então vocês plantem muita soja. Pode escavacar os cerrados, escavacar suas terras, pode contaminar seus rios. Nós queremos exportar soja. Queremos ser o campeão. Outra coisa também, nós queremos carne para vender. O Brasil precisa vender carne para o mundo inteiro. Será o celeiro para alimentar o mundo. E para isso, vamos ocupar nossas terras. Vamos derrubar nossas matas, nossos cerrados e criar pasto para o gado. Não interessa o que pode acontecer. E vamos usar muita dinamite, porque o ferro está encastoado dentro dos morros, dentro das serras, dentro das pedras, debaixo do chão. Então vamos detonar.
Vamos dinamitar o máximo que puder para podermos retirar os minérios que estão lá dentro para exportar, para fabricar dinheiro. Porque a nossa indústria nós não vamos priorizar. E com isso, passamos 20 anos vendendo o Brasil literalmente. Porque navios e navios e mais navios levavam nossas terras, nossas sojas, nossas carnes, nosso café, nossas madeiras, nossos algodões para a China, para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Índia, para o mundo inteiro, para a Rússia, para o Oriente. E de lá vinha o dinheiro, o dólar, para sustentar a nação. Uma nação que não tinha indústria. Isso é, uma nação que voltou aos anos de 1950. Uma nação puramente extrativista. Sabem os senhores que para produzir a soja e produzir a carne, temos que usar defensivos agrícolas. Temos que usar antibióticos. Temos que usar vacinas. Temos que comprar equipamento sofisticado no mundo inteiro. E para isso temos que devolver os dólares que aqui chegavam. Mas o pior é que contaminamos as nossas águas, nossos rios, nosso espaço, derrubamos florestas, derrubamos cerrados, expulsamos os camponeses do campo e vieram morar nas cidades. E está vendo o desastre que deu. Agora o pior, que para produzir o ferro, o governo chamou as mineradoras do mundo inteiro e disse: vamos dinamitar o país. Belém do Pará, Tocantins, Minas Gerais, a Bahia, vamos dinamitar. E milhões e milhões e milhões de toneladas de dinamite entraram no país, detonando seus morros, suas serras, com a finalidade de produzir o ferro. As máquinas carregadeiras, com 300, 400 toneladas, levavam esse material para os portos e enchia seu navio, que saía singrando de mar afora para o continente asiático. E de lá voltava em forma de faca, de canivete, de guarda-chuva, de óculos, um celular e uma caneta. Isso fez com que o país deixasse de ser um país industrializado. Para os senhores terem uma ideia, em 2003, o PIB brasileiro, 31% era da indústria. Em 2016, caiu para 9%. E agora subiu um pouquinho para 10%. Quer dizer, o país passou a ser um país extrativista. Acabou a sua fauna, a sua flora e seus minerais e detonou todos os nossos morros, todas as nossas terras. Quem passa em Minas Gerais, por Confins, fica com medo com tanta cratera que ele vai encontrar. Isso fez com que o país fosse esburacado. E os produtores perguntaram: governo, onde eu vou botar os dejetos? E o governo indiretamente disse: meus amigos, se virem, não é com a gente. Não é com a gente. E as mineradoras, como não tinham de colocar seus dejetos, fizeram barragens mal feitas, barragem sem fiscalização, e aconteceu o que aconteceu. Chegou o dia que nem a mãe terra aguentou tanto peso. Nem a mãe terra aguentou tanto peso. Contaminamos mares, os rios, as lagoas, acabamos com nossas terras, contaminamos o ar, acabamos com o nosso ecossistema e vivemos 20 anos das commodities. Como o mundo parou de crescer, não se comprou mais commodities no Brasil e a economia derrocou. Então isso está aí, isto aí foi o grande problema que o Brasil está passando. Quem derrubou Mariana? Quem derrubou Brumadinho? Com a palavra os senhores. Depois dessa explicação
que foi dada. Mariana e Brumadinho destruiu uma bacia hidrográfica de 83 mil quilômetros quadrados. Isso equivale a 300 municípios de Juazeiro do Norte, com 240, 250 ou 300 quilômetros quadrados. Isso equivale a 3,5 milhões de habitantes. Isso equivale à produção de 30% da agricultura e da agropecuária brasileira. Isso equivale à morte de milhões e milhões de peixes, milhões e milhões de animais. Então o país foi detonado com o rompimento dessas duas barragens e outras que ainda vão acontecer. Outras que ainda virão. Quem são os culpados? Quem são os culpados? Diria eu que os grandes empresários que exportaram o nosso ferro, contaminaram o nosso rio, exportaram carne e soja, e os gestores dos últimos 30 anos. Eles são os responsáveis diretos pelas ordens de detonar as commodities brasileiras para fabricar dólares e sustentar a nação. Uma nação que não tem fábrica de nada. Os carros são montadoras, os telefones são montadoras, e tudo que é importante temos que importar das grandes nações. E o pior, importamos produtos fabricados com a matéria-prima do nosso sofrido Brasil. Brasil, vamos acordar. Música de fundo, Johann Sebastian Bach. Nascido em 1685 e falecido em 1750 na Alemanha, com 65 anos de idade. Um gênio, um gênio, um gênio. Brasil, vamos acordar. Um abraço.